Olá, seja bem-vindo. Você está assistindo a mais um programa Previdência nas Artes Entrevista, uma iniciativa do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, que visa entrevistar, conversar com os autores que participaram desta importante obra Previdência nas Artes, desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, dando aqui uma extensão daquilo que foi trazido aos textos. E hoje nós vamos conversar com o amigo Marco Aurélio Seral. Mas antes, Alexandre Triquez, venha conversar com a gente, meu querido. Olá, Fábio. Muito bom estarmos de volta aqui em mais um episódio do nosso Previdência nas Artes. Eu também estou com a nossa primeira edição aqui. E hoje vamos tratar, então, de um dos artigos que compôs essa nossa primeira jornada de Previdência nas Artes, que é o artigo que foi redigido pelo professor Marco Aurélio Seral Júnior, em coautoria com Alberto Luiz Hahnemann Bastos, intitulado Direito Previdenciário e Cinema, as questões subjacentes à narrativa do filme Polar. Seja bem-vindo, professor Seral. Quer dizer que é um prazer estar te recebendo aqui. Nas redes sociais a gente não fala boa tarde nem bom dia, né? Um olá, enfim, meu querido amigo Alexandre Triquez, um olá, querido amigo Fábio Passos, enfim, tô aqui ao lado de pessoas que eu tenho a maior estima, a maior amizade, diversos, aí, inúmeros projetos acadêmicos em conjunto, então é uma alegria muito grande estar com vocês aqui nesse momento, gravando essa entrevista, gravando esse bate-papo sobre artes e direito, e especialmente com esse viés, né? A gente já teve muitos trabalhos conjuntos sobre técnica previdenciária, dogmatismo previdenciário, mas aqui essa jornada nas artes e direito tem sido muito proveitosa. Há alguns anos eu me dedico a isso e estar com vocês aqui, com esse bate-papo, com essa conversa aqui vai ser muito bacana. Muito obrigado pelo convite. Seral, e para começar, você que já tem experiência nesse tema do direito e literatura, do direito e artes, trouxe para a gente um artigo motivado por um filme que tem como objeto central da trama um debate previdenciário, né? É uma das poucas, não raras, mas poucas situações em que o filme tem exatamente este como sendo o seu argumento central. Um assassino profissional que tem um fundo de pensão e está sendo caçado pelos seus colegas de trabalho para que ele não possa acessar a aposentadoria, para que ele seja morto antes de ter acesso à aposentadoria, o que levaria a reverter esse saldo para o empregador, né, para a empresa de assassinato para a qual ele trabalha. É um argumento bem curioso, é um argumento bem interessante, mas conversávamos antes aqui, o Alexandre e eu, não é um argumento que esteja longe do imaginário popular, né? Nós temos sempre essa dúvida, paira no ar essa ideia de que, poxa vida, será que esse monte de vacinas aí não é para matar os velhinhos? Será que não estamos vivendo demais? Como é que fica depois do que a gente passou com a pandemia da Covid? Isso afeta a Previdência? Esse é um tema bem interessante para o debate, seja quando falamos de Previdência no sentido de fundos de pensão, que especificamente é o que o filme traz, seja quando falamos de Previdência Social. Não é verdade? O que você tem a nos contar aí sobre essa motivação para o artigo a partir desse filme? Tem horas que a gente assiste um filme e o texto é acidental. E o Polar é a mesma coisa, vai na mesma linha de um texto acidental. Eu gosto muito de história em quadrinhos, desde criança, desde adolescente, e vi que era um filme de aventura, baseado em história em quadrinhos, disponível aí nos canais de streaming, e vi o Polar, enfim, é um filme de aventura, um filme, enfim, de super-herói, etc. É um filme bem bacana nessa linha do aventura, do nerd, do geek, enfim, né, tem essa abordagem, né? E aí, para minha surpresa, eu esmiucei um pouco mais o enredo e vi a perspectiva da previdência privada e como a gente estava brincando nos bastidores, é um filme tosco, assim, não é um filme, não é um Avengers, não é uma Liga da Justiça, é um filme de aventura dos super-heróis, mas ele é um pouco mais tosco mesmo, né? Acho que é uma palavra que a gente pode usar. Nós temos lá uma agência de assassinos de aluguel, são mercenários, assassinos de aluguel, enfim, executam trabalhos aí de assassinatos de políticos, de executivos, etc.,
e por isso um trabalho é rentável, são pessoas que têm grana, recebem aí, enfim, um pagamento vultuoso por conta disso. E a tal da empresa, enfim, a agência que lida com esses profissionais, por assim dizer, ela tem lá o seu plano de previdência privada, né, seu fundo de pensão, o seu pacote de aposentadoria, já um ponto de partida. É, né? Muito importante que a gente lembre ao público que nos assiste que o modelo de previdência norte-americano não é bem como o nosso, ele é bastante diferente, enfim, do que o nosso modelo de seguridade social, de regime geral de previdência. No modelo norte-americano, ela não é totalmente privada, mas há uma forte participação das empresas. Então, não é um modelo, como muita gente fala, que é totalmente privado. Não é exatamente isso, mas uma forte participação das empresas com seus fundos de pensão, dos sindicatos gerindo isso, fiscalizando isso, e o governo tem uma participação minoritária, vamos dizer assim. Então, não é totalmente uma perspectiva de previdência privada, mas tem uma forte conotação disso, especialmente via empresas, como a gente já teve aqui lá atrás no Eloy Chaves. Enfim, uma previdência de categorias profissionais, às vezes até mesmo de certas empresas. Então, esse modelo não nos é tão estranho historicamente. E lá, enfim, né, no filme Polar, nós temos aí, então, esse fundo de pensão, esse plano de previdência privada lá dos assassinos, lá dos mercenários, dos cães de aluguel, vamos dizer assim, né? Não se trata de uma perspectiva de universalidade, a gente tem aí uma ideia de um contrato, né? É um modelo, um mecanismo diferente da previdência social, solidariedade, enfim, solidariedade social. A gente tem aqui, na previdência privada, isso também se aplica para nós aqui no Brasil, uma perspectiva que é essencialmente contratual, né? Cláusulas, regulamento do plano, enfim, a forma de participação na empresa, enfim, um modelo que é contratual, é mais puxado para isso. E aí aparece ali uma ideia de que a pessoa pode sacar o seu benefício, se aposenta, sai do mercado de assassinos de aluguel e se aposenta, enfim, e toca a sua vida lá nas Bahamas, vai para um paraíso tropical e, enfim, muda de nome e vai curtir a vida, né, depois de ter feito tanto estrago, tanta besteira por aí. Só que há uma cláusula nessa empresa, nesse fundo de pensão, nessa previdência privada, que diz o seguinte: se a pessoa morre, o dinheiro, o que está no fundo de pensão, volta para a empresa. Não vai para um sucessor, não vai para um herdeiro, não tem portabilidade, não tem resgate, não entra numa perspectiva sucessória. Volta para a empresa. Mais ou menos numa ideia de solidariedade como a gente tem no regime geral nosso. O que a gente vai ter aqui? A pessoa morreu, a grana volta para a empresa. Só que o argumento engraçado do filme, o argumento tosco até, é isso, né? A empresa é uma empresa de assassinos de aluguel, então os seus agentes, eles próprios são assassinados para que a empresa não tenha esse custo e retome essa grana, esse investimento, vamos dizer assim, ela reaver esses valores que ela foi recolhendo aí ao longo da carreira profissional desse pessoal, né? Estou brincando aqui, obviamente. E aí a empresa vai matando, vai assassinando seus próprios trabalhadores aí e vai retomando esses valores. E aí o X do enredo aqui nessa história é um dos caras, o Kaiser Negro, que é o personagem central aqui do filme. Ele se desfaz disso, ele não cai nas armadilhas, enfim, ele não é assassinado, há uma armadilha para ele, não cai nisso, e ele vai atrás da empresa e retoma aí a bagunça toda, né? Então esse é o ponto de partida do enredo aqui, e é uma narrativa que nos permite discutir, assim, brincando, né? Apesar do filme ser mais pro tosco, ele permite que a gente brinque, e eu falo muito isso em sala de aula, quando eu dou aula de Direito e Arte. Essas referências artísticas nos permitem brincar com temas de direito previdenciário, e aqui de previdência privada, né? O que é muito, muito difícil de encontrar, enfim, muito interessante, né? E esse filme traz, então, esse argumento de que se o trabalhador morrer antes de aposentar, o saldo reverte para a empresa. Isso para nós é muito alegórico, é muito cômico, porque não há no modelo brasileiro, em princípio, essa possibilidade.
né? Então, esse é um tema interessante, porque me parece, Alexandre, talvez você compactue dessa percepção que existe sempre uma ideia, paira no ar, uma ideia de que, poxa vida, se um problema da Previdência é a longevidade, quanto mais cedo morrermos, melhor, né? Melhor para o sistema. Bom, quando falamos em Previdência privada, isso não daria, em princípio, esse resultado que o filme propõe, né? No sistema previdenciário brasileiro. Nós temos uma regulamentação muito intensa, muito específica da Previdência privada brasileira. Eu queria que você nos comentasse um pouquinho sobre isso. Mas também o seguinte, eu disse em princípio, porque quando nós temos o fundo de pensão, a Previdência Complementar patrocinada, também existem motivos pelos quais o empregado não vai acessar a totalidade do saldo disponível, né? Então, quando ele optar por deixar a empresa, por exemplo, ele pode ter acesso a uma parte do saldo, mas não a sua totalidade. Então, aquele argumento não se aplica. Mas, apesar da nossa regulamentação, existe aí um fundinho de relação entre o que o filme retrata e a nossa realidade. Ou estou muito enganado, Serral e Alexandre? Como o nosso modelo, né, previdenciário privado ele é contratual, mesmo que seja um modelo, né, de um dito direito misto, né, porque tem a regência do Estado também, mas poderíamos sim, por que não, ter uma previsão contratual num plano de previdência para que os valores que foram aportados pelo trabalhador, né, eu gostei da expressão do Serral, Cães de Aluguel, me fez lembrar o primeiro filme do Tarantino, né, poderia também, por que não, acontecer desse valor reverter, né, para o fundo, né? A gente sabe que existe toda uma regulamentação a nível de Ministério, Conselho Nacional de Previdência Complementar, e isso não acontece via de regra, mas interessante o comparativo, Fábio, que tu faz. Gostaria muito de ouvir o Serral com relação a isso. Então, esse modelo, né, que o filme brinca, mata o cara e reaveja os valores, isso é justo, isso é correto, mais do que lícito, né? E mais do que está na jurisprudência, mais do que está no regulamento do plano. Isso é lícito, isso é justo. Quais são os princípios estruturantes desse modelo de previdência? Eu recolhi um tanto durante a minha vida profissional. A empresa recolheu a sua cota à parte durante a vida profissional. E aí ela me mata e ela leva tudo de volta. Então, assim, isso que está em xeque aqui. Porque a gente vai ter todos esses parâmetros aqui. Então, se eu estou numa empresa, na empresa A, e vou para a empresa B, eu vou ter um nível de portabilidade, um nível de resgate, enfim, aí, claro, vai variar a Lei Complementar 108, 109, o regulamento do plano, as taxas de administração, aqui é 4%, ali é 5%, enfim, vamos cair nessas variáveis do casuísmo, do caso concreto, mas o que eu penso assim, que é mais interessante numa discussão de direito de arte é isso, essa viagem, né, vamos dizer assim, entre aspas, a viagem na maionese. Que modelo de previdência que eles estão colocando aqui? Eu mato o cara e levo tudo de volta? Que uma coisa é como o Fábio falou, né, o Alexandre, agora me perdi. Você sai de uma empresa, então talvez eu não receba, eu não resgate tudo, porque a empresa também fez um investimento no funcionário enquanto ele é funcionário. Depois, ele vai para uma outra trajetória profissional, talvez, de fato, seja justo que nem tudo ele leve, ele resgate ou tenha portabilidade, mas uma parcela talvez sim. No regime geral, por exemplo, eu recolho as minhas contribuições, trabalho, mensalmente eu recolho ali. Pode ser que eu não chegue na idade de aposentadoria, que eu não preencha os requisitos, uma aposentadoria especial, a pessoa não tem lá os 25 anos, ou na comum por tempo de contribuição, não atingiu a idade mínima, não fechou o tempo de contribuição, enfim, e não tem herdeiros, não tem filhos, os pais não têm dependência econômica, não tem mais os pais, não tem cônjuge, e aí não gera nenhum benefício dali por diante. Isso, o nosso sistema diz, isso está justo, isso é justo, isso é solidariedade, é o que se chama de solidariedade. Mas você não recolheu só para si, você recolheu para a sociedade. Então, no teu caso concreto, não se aposentou, paciência,
faleceu, não tinha dependentes, não gerou um benefício de pensão. Paciência, mas você contribuiu para a sociedade. E o nosso sistema constitucional diz que isso é justo. Num plano de previdência privada, a relação contratual é um pouco mais forte. Então, olha, você está na empresa A, foi para a empresa B, uma parte aqui eu retenho. Porque eu te favoreci com o benefício trabalhista aqui, de previdência privada, eu recolhi um aporte de X ou de Y, desde que você seja meu empregado. Aí eu estou aqui alocando recurso em você, para que você tenha um desempenho profissional mais acentuado, mais engajamento. Mas se você saiu, então é justo que uma parte eu retenha, porque você vai para a tua vida e tudo bem. Então, assim, o que é muito legal de usar uma referência teórica dessas, e vocês querem falar um pouquinho de narrativa também, é isso, porque ela nos permite uma discussão mais aberta, de modelo de justiça. Não vou dizer que é o mais interessante, mas é muito interessante aqui, porque senão cai na discussão, volta na discussão dogmática. E usar a referência artística é muito bacana para que a gente discuta modelos de justiça, não de justiça do justo e tal, mas de escolhas políticas. Qual é o caminho que a nossa sociedade quer? Eu mato o cara e pego tudo de volta, ou mato o cara e eu tenho que ter uma contrapartida social, vai para os herdeiros, vai para os dependentes, enfim, que é um pouco isso que vocês falaram, né? Resvala numa necropolítica. São questões assim de fundo que a gente começa a conversa brincando por conta do filme, mas são questões de fundo que estão na pauta aí. Isso, essa possibilidade de superar a dogmática jurídica para uma discussão mais aberta, para uma análise mais aberta do tema, nos conduz para o outro argumento que nós gostaríamos de conversar contigo, né, Alexandre, que é o da narrativa, né, que é parte do ferramental do advogado e mesmo do magistrado na atuação processual. Tá contigo, Alexandre? Na verdade, ouvindo o Serral falar sobre a metodologia, né, do direito e arte para ele, a forma como ele trabalha e a forma como a gente tem visto que é a forma que se deve trabalhar, é a forma, acho que permite trazer os melhores resultados, né? Eu caio aqui no capítulo 2 do teu artigo, Serral, que eu sei que é um artigo em coautoria, sei que foi escrito a 4 mãos, né? Onde vocês tratam sobre a importância da inserção das narrativas no direito previdenciário. E acontece uma situação aqui que já aconteceu comigo, em algumas ocasiões, em sustentações orais em tribunais, né? Então, num primeiro momento, Fábio, o artigo narra uma determinada situação com base na personificação do segurado. E essa é a expressão que é utilizada no artigo, inclusive, né? Então, é a história da Mara, que era uma mulher persistente, mãe solteira, tem toda a história dela e relata, enfim, todo o contexto de vida da Mara. Tem praticamente aqui 2 páginas dedicadas a contar, a narrar essa história, né? E depois é feito um comparativo, então, com a mesma história vista, então, sobre a ótica da linguagem jurídica, né? Trabalhando, então, com essa ideia positivista, né? Essa ideia da forma, dos artigos, da Constituição, da hierarquia das normas e tudo mais. E eu achei muito legal esse aspecto, porque eu acho que isso mexe muito com os colegas que trabalham, né, no processo previdenciário, e em especial os advogados, que têm aí o dever, né, de convencer juízes, né, convencer servidores, convencer conselheiros do Conselho de Recursos da Previdência Social, me faz refletir o quanto realmente a nossa formação será está atrelada realmente à segunda vertente, que é a linguagem jurídica, o quanto nós nos preocupamos e até nos defendemos de uma forma, né, no momento de sustentar as questões que nos são colocadas e nos escondemos atrás dos textos constitucionais, dos textos de lei, e muitas vezes a forma mais fácil de demonstrar os casos seria justamente narrando como eles acontecem, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse aspecto das narrativas, o quanto isso impacta no direito previdenciário. Nesse ponto, eu uso como referencial teórico, eu abro meu curso de Direito e Arte falando de um filósofo chamado Hans-Georg Gadamer, alemão, um dos principais discípulos de Heidegger,
e ele tem uma obra gigante, enfim, são 2 volumes de 800 páginas cada, chamado Verdade e Método. É uma obra seminal, uma obra muito importante na filosofia moderna, de difícil leitura, enfim, muito pesada, muito densa, enfim, mas ela é uma obra seminal. Então eu falo para os alunos, olha, vai ser pesado, as primeiras 2, 3 aulas vão ser mais pesadas, depois a gente brinca um pouco, enfim, com os filmes, com as séries, enfim, aí a molecada gosta bastante. E nessa obra, enfim, né, que é uma das minhas referências teóricas, tem Arnaldo Godoy, enfim, tem muita gente interessante aí. Esse filósofo, ele fala o seguinte: o processo hermenêutico da arte é o mesmo processo hermenêutico do direito. E o que acontece? Ele vem e já fala, cara, é a mesma coisa, interpretação da arte, interpretação do direito, é o mesmo processo hermenêutico. Primeiro chute na canela, já começa daí. Vou interpretar uma obra artística aqui. É a mesma coisa que o direito. Interpretar a Constituição, etc. Mesmo processo hermenêutico. E esse processo hermenêutico, é claro que a obra é gigante, são 2 volumes de 1000 páginas quase, enfim, cada um. Então, assim, uma simplificação que eu estou fazendo aqui. Mas o que ele diz? O processo de interpretar, especialmente arte e direito, ele é muito mais uma experiência do mundo. Ele começa como uma experiência do mundo e da vida, e depois ele vem para um processo de racionalização. Então, primeiro existiu uma sensação de justo, né, na vida humana, o humano, a humana, eles primeiro têm uma sensação, nós, né, eles não, nós temos uma sensação de justo, e depois vem uma teorização do justo. Primeiro vem uma sensação artística, uma experiência artística, e depois vem a teorização da arte. Eu ouço uma música e me agrada ou me desagrada. Depois que vai existir uma teorização da teoria da música, da história da arte, e as notas musicais, e como é que é a escala, enfim. E no direito é a mesma coisa. Primeiro vem uma sensação de justo ou injusto, e depois vem a teorização, depois vem o Estado, com as leis, as normas, etc. E é mais ou menos essa a ideia que o Alexandre trouxe para nós aqui. E isso vale para qualquer ramo do direito. Você pega o Daniel Blake, você pode nunca ter advogado na área de benefício por incapacidade, mas você vê o Daniel Blake e você fala, meu, isso aqui está errado. É a burocracia esmagando o humano a humana. É a burocracia esmagando o segurado. É um aplicativo que ele é programado para ser contra o segurado, e não o contrário, não favorecer, não desenvolver a política pública. Então, essa emancipação, ela tem uma conotação muito importante. E eu creio que aqui o direito e arte ele traz uma ferramenta muito legal para isso. Eu uso como referencial teórico o Gadamer, mas tem gente que vai para psicologia, que vai para filosofia, enfim, tem N caminhos aí, né? Tem N caminhos para você compreender esse fenômeno. E aí a questão é essa: você, antes de ter um manual de direito, manual de previdência privada, você tem uma sensação, uma experiência de vida de que aquilo ali não está certo. O ponto crucial aqui, e é muito legal, é essa ideia. A interpretação da arte e do direito é a mesma coisa. É uma experiência minha, e a do Alexandre vai ser outra, a do Fábio vai ser outra. Nenhuma está certa e todas estão certas. Cada um tem a sua verdade. De repente, sei lá, um de vocês aí é advogado de plano de previdência e vai falar, poxa, não, mas para mim, do ponto de vista atuarial, é por aí mesmo. O cara dançou, o cara não usufruiu, volta para o sistema, enfim. Cada um tem uma experiência de vida, uma trajetória de vida. Isso vai levar a uma experiência pessoal, que depois é teorizada, depois ela é sistematizada e depois ela entra no poder. Em algum momento vai ter uma decisão do STJ que vai falar, ó, é isso aqui. Se a tua experiência de justiça é isso, problema seu, mas eu decidi isso aqui. Aí a gente entra numa questão de poder, né? Então é bem bacana, assim, é uma brincadeira muito legal. E a sensação que eu fico, Fábio, só para fazer um complemento, já te passo a palavra, né? Lendo o texto do Serral, do Alberto, e ouvindo o Serral agora aqui, é que a gente precisa urgentemente de mais arte em todas as instituições jurídicas, nos cursos de graduação, nos tribunais de contas, no parlamento, no executivo, porque nós estamos mergulhados na forma, né? E sequer conseguimos respirar a substância, né? Não sei se tu concorda, Fábio.
E o meu comentário seria exatamente nesse sentido. Às vezes estamos tão mergulhados, tão encharcados do tecnicismo que não nos permitimos ou não temos possibilidade dessa interpretação mais ampla a respeito da legalidade, né? Muito, muito interessante essa abordagem que você traz para o direito, da importância do direito e arte, dessa interlocução entre as artes e o direito, e dessa nova leitura a respeito do direito. E nos faz pensar, por vezes, o quanto isso é percebido enquanto advogados lá dentro do Poder Judiciário. Essa forma diferente de redação, essa forma diferente de exposição dos argumentos. Eu acho que isso é um tema que dá para a gente trazer, Alexandre, em outros debates futuros. Mas já que trocamos nesse assunto de Poder Judiciário, a gente gostaria de apresentar para o nosso público um pouquinho mais de você, porque o professor Marco Aurélio Serral é muito conhecido no direito previdenciário, tem grandes obras escritas e coordenadas, uma delas fiz questão de pegar aqui para mostrar, onde nós três participamos, né? Exatamente. Um livro sobre benefícios assistenciais no direito da Seguridade Social brasileiro, e que tivemos o prazer e orgulho aqui de tê-lo depois publicado em cenário internacional, uma versão em inglês, então disponibilizada para o mundo, sob a coordenação do professor Marco Aurélio Serral. Você já foi, Serral, servidor do Poder Judiciário, né? E hoje é professor. Ou, usando o que a gente acaba assumindo como uma piadinha, hoje você é só professor, né? Não, Fábio, eu já tenho... Eu não dou só aula, eu trabalho também, né? Então, trabalho também. Como a gente responde, né? Eu fui servidor da Justiça Federal 20 anos, né? De 1997 a 2017, enfim, com muito orgulho, 20 anos, uma trajetória bem completa, e se encerrou quando eu ingressei na docência superior, enfim. Sou desde 2017 professor da Federal do Paraná, Universidade Federal do Paraná. De 2 anos para cá, sou também advogado e consultor, tenho também agora agregado essas funções de advocacia e consultoria. Tem sido uma trajetória bem interessante, porque começo já numa maturidade, com quase 50 anos de idade, começar a advogar, enfim, com uma outra perspectiva, com uma experiência, enfim, tem sido bem interessante, tem sido bem bacana, bem produtivo. E, assim, já há alguns anos eu tenho me dedicado ao direito e arte. Assim, a gente tem... primeiro eu comecei de modo meio acidental, assim, um convite para uma obra, um convite para uma coletânea, e, de repente, assim, eu peguei gosto da coisa, fui desenvolvendo, e hoje eu criei uma disciplina específica na Universidade Federal do Paraná. Eu vou levar para o mestrado, hoje ela está na graduação, vou levar para o mestrado, e, enfim, e tenho hoje, assim, agora desenvolvido uma metodologia de ensino de direito e arte, né, especialmente nos direitos sociais. Então, claro, quem está lá no penal talvez tenha uma outra abordagem, quem está na filosofia talvez tenha uma outra abordagem, enfim. Eu tenho usado muito direito e arte nos direitos sociais, que é o nosso caminho, claro, né? O Fábio acabou de mostrar aí o nosso livro sobre assistência social, e é o nosso caminho, são os direitos sociais, mas é o caminho, né? E é uma metodologia muito bacana, eu já tenho várias obras, várias participações, tem sido um caminho realmente bem bacana, assim, bem interessante. Foi muito bom ter você conosco participando dessa conversa, é muito bom ter a tua participação nessa coletânea, nesse projeto que é o Previdência nas Artes, desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Teremos novos volumes nos próximos anos e esperamos contar com a tua participação sempre que possível, nesses trabalhos na sequência desse grande projeto. Meu querido amigo, fico muito feliz de tê-lo aqui e muito obrigado por desprender um pouquinho do teu tempo conosco. Imagina, foi um prazer imenso aqui, foi uma honra estar com vocês aqui, são amigos que eu tenho uma estima muito grande e podem contar comigo para esses novos projetos aí. Um grande abraço para vocês, um grande abraço aí para todas e todos. Obrigado, Serral, foi um prazer enorme te ter aqui e é um prazer muito grande contar contigo aí nesses projetos do IBDP. Até uma próxima. Maravilha. Obrigado, um abraço para vocês. Bom, então acabamos de encerrar mais um episódio do Previdência nas Artes, aqui no Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Esperamos que vocês tenham gostado dessa conversa com o professor Serral. Se gostou, deixe teu comentário, compartilhe esse episódio com os teus amigos
e não deixe de acompanhar os demais trabalhos que a gente vem produzindo aqui. Foi um prazer estar contigo, Fábio, e espero que em breve, então, estejamos de volta aí para tratar de um novo tema envolvendo a previdência nas artes.